Ah, Vitor, você tá de sacanagem que você vai dizer que você sabe qual que é o grande segredo do universo. Ninguém sabe isso, você é mó arrogante, vai falar que você é o detentor aí desse conhecimento. Não, peraí. Meio que sim, tá? Meio que sim. Mas, na verdade, assim, o que eu tô querendo responder nesse vídeo é o seguinte. Entre as muitas coisas que o universo traz de incógnitas, de coisas que a gente não sabe, certamente tem coisas que a gente ainda não descobriu. Algumas a gente sabe. Entre aquelas que a gente conhece, qual que você diria que é o grande lance que explica melhor as coisas, que faz com que esse mundo valha a pena? É disso que a gente vai falar. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário. Se você está com a gente há mais tempo, quem sabe você considere a hipótese de se tornar um membro desse canal que traz Bíblia, traz teologia para você com uma frequência absurda, se há de convir comigo, que é vídeo pra caramba, e eu tento manter um determinado nível, um padrão de qualidade por aqui. Sempre consigo? Não, nem sempre consigo. Mas, se você tá com a gente aqui faz tempo, confia no trabalho que a gente faz, tem visto a qualidade dos vídeos, a quantidade do que a gente tem feito, cara, considera a hipótese de ajudar um pouco mais, tornando-se um membro do canal. E hoje eu queria falar sobre isso, sobre sentido da vida, o segredo do universo, o grande lance das coisas, o que é que realmente faz a diferença e faz a vida valer a pena. Para isso, eu vou usar como minha aliada a Bíblia 365. Sim, essa Bíblia aqui da Mundo Cristão focou, olha só que beleza. Letra grande na minha versão. Na descrição tem o link para uma versão mais barata do que essa, mas se você quiser dar uma olhadinha na Amazon, você encontra essa daqui também. Chega na sua casa, bonitinho, num preço bem bacana, dá uma passada na descrição, tem o link, caso você queira adquirir a sua. Caso contrário, lê na sua Bíblia online, gratuita também, que não tem problema nenhum. Hoje a gente vai ler a primeira epístola de João. Lá no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 2, diz assim, ó: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Vamos lá. E aqui eu queria começar dizendo, nova versão transformadora, que é a tradução que a gente está lendo aqui na Bíblia 365, ela faz um trabalho por você que o texto original não faz. O que eu estou querendo dizer? Essa tradução já tem uma dosezinha de interpretação, tá? Quando ele chega e fala assim, ó, proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Bom, aquele é uma pessoa, né? Proclamamos a vocês aquele que já estava lá. Aquele é meio que uma pessoa. O texto original grego permite essa tradução, mas mais provavelmente a tradução que caberia melhor aqui, respeitando a gramática do texto, é aquilo e não aquele. É um isto e não um este. Um isso e não um esse. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a linguagem que está sendo usada aqui no texto grego parece se referir a um objeto, a uma coisa, e não a uma pessoa. Por isso que se você for ler as traduções que fazem menos interpretação para você, que são mais literais, elas não vão falar aquilo, vão falar o quê? O que existia desde o princípio, o que ouvimos e vimos, para dar uma ideia ambígua aí de poder ser de repente uma pessoa, de repente um objeto. Então, veja só, João está simplesmente falando daquilo que está no universo desde o começo, desde o princípio, das grandes coisas, do grande segredo de como o universo funciona. E no período de João,
o que a gente vai ter ali no final do primeiro século, quando ele escreve o evangelho dele, essas cartas, quando ele escreve Apocalipse, a literatura mais tardia do Novo Testamento, você começa a ter um burburinho, um buzz, olha aí, um hype de gente que entende que a espiritualidade é um segredo inacessível que só alguns conseguem alcançar. Uma espécie de gnose, um conhecimento oculto, um ocultismo, se você quiser, que só os mais iluminados alcançam. E o gnosticismo, que vem desse tipo de ideia, ele ainda é um bebezinho nesse período, tá? Ele não está plenamente desenvolvido, mas o clima para que ele aconteça já está rolando. Então João vai ser um cara que vai lidar muito com essas questões cósmicas e explicações para o mundo, como ele é e que mundo é esse, como ele funciona. E ele começa essa primeira carta dele, essa primeira epístola de João, precisamente falando a respeito do que seria esse segredo do universo que está existente aí desde o princípio das coisas. Qual é o grande lance da vida? E, entre outras coisas, ele vai dizer que esse grande lance da vida, ele é conhecido e ele é cognoscível, ele é acessível, ele pode ser conhecido. Além de ser conhecido e ser revelado, ele pode ser acessível, ele pode ser conhecido por você, por mim. Ele vai dizer que ele teve acesso a isso. Ele vai falar, proclamamos a vocês aquele ou aquilo que existia desde o princípio. Aquilo ou aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos. E tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. E o grande lance para João é precisamente esse, que o segredo do universo se faz tangível, se faz tocável. Ele é tão presente, tão revelado, ele é tão acessível que ele pode ser experimentado com os nossos sentidos. A gente ouviu, a gente viu e até mesmo a gente tocou. É uma pessoa. Aquilo, aquele lance, aquele segredo é uma pessoa e não apenas é uma pessoa. Ele pode ser tocável. Ele pode ser tateado, apalpado. Essa palavra, que poderia ser meramente uma ideia abstrata, ela é concreta num nível que até o nosso próprio tato é capaz de perceber. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna, ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que só nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. E o que vai se suceder aqui é uma percepção de que a gente participa dessa percepção de que Cristo é acessível. E na medida em que percebemos isso, Cristo se torna acessível para outras pessoas que podem tocá-lo e percebê-lo por meio da nossa própria vida e do nosso próprio testemunho. Que grande notícia é essa? Que excelente notícia é essa? Que a grande verdade do mundo, o grande sentido da vida, pode ser abraçado. Ele é tão acessível que a gente percebe nas nossas vidas por meio do toque. Não é meramente uma ideologia. Não é uma ideia que alcança esse mundo e diz: o mundo um dia será melhor. Mas é uma pessoa que chama um grupo de pessoas que, ao agirem, fazem desse mundo um mundo restaurado. O segredo do universo
no Novo Testamento é precisamente esse. Que uma mensagem não é apenas um conjunto de palavras. É uma palavra viva ou uma palavra da vida, como diz o texto aqui. E ao ser uma palavra da vida, ela ganha vida, não de modo abstrato, mas de modo concreto. Ela ganha vida por meio de braços e mãos e bocas e narizes e um corpo de Cristo em movimento, agindo para transformar este mundo, agindo para que pessoas possam enxergar: opa, Cristo está ali. É uma mensagem que se faz carne. Esse é o segredo do universo no Novo Testamento. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like. E você não precisa ir embora tão rápido. Você pode, de repente, assistir outro vídeo aqui. São vídeos sempre com bom conteúdo, pelo menos na medida em que o meu estudo permite te abençoar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.